Boa noite, amada Igreja do Senhor. Louvores para nos abençoar. Eu pediria que a Igreja do Senhor pudesse abrir em Hebreus 10. Todos que nos assistem pela internet, a paz do Senhor. Hebreus 10, por enquanto, somente o versículo 35. Pediria. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Te bendizemos e glorificamos o teu nome poderoso, excelso, magnífico Deus, pela honra que nos concede de aqui estarmos reunidos, congregados na tua presença. E já nessa congregação maravilhosa, desenvolvemos os 5 minutos de oração, a linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e agora, Pai, também capacita-nos para que estejamos atentos à tua palavra, e já colocaste no coração da tua serva, presbítera Rosângela Lira, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E faremos tudo para estarmos atentos e focados nessa palavra. Em o nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Vou repetir aqui, numa outra versão. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, pois ela tem uma grande recompensa. E o tema de hoje é confiança e recompensa. E nós estamos vivendo nos últimos dias, os dias finais da igreja na terra. E isso é um alerta para cada um de nós, né? O Espírito Santo, através da vida de Paulo, nos alerta que não abandoneis a vossa confiança. E eu peguei aqui, numa outra versão que o pastor leu, não abandoneis a vossa confiança. Essa palavra abandoneis, em grego, ela significa abortar. Significa colocar para fora, ou de uma forma natural, ou induzir algo que estava em processo de desenvolvimento. Um outro significado significa interromper na metade do processo ou lançar para fora algo que estava sendo gerado dentro de si. Então, essas são as palavras que Paulo usou, de colocar para fora algo que estava sendo gerado dentro de nós, algo que estava em processo de desenvolvimento. Muitas pessoas, e se nós não vigiarmos nós mesmos, podemos colocar algo, o propósito de Deus para fora, por causa de algum motivo, por causa das aflições, por causa de tribulação, por causa dos convites, das tentações do mundo, por vários motivos. Então, isso daqui é um alerta para que nós não venhamos abortar, abandonar, lançar fora a nossa confiança. Por quê? Porque ela tem uma grande, não é pequena. O que Deus nos oferece é sempre grande. É extremamente extraordinário o que Deus oferece para nós. E eu também peguei o significado da palavra grande em grego, que significa megas. E olha só que interessante. Significa massa e peso. Significa extensão e amplitude. Significa grande em número e em quantidade. Significa coisa altamente estimada por excelente. Significa esplêndido, preparado para uma grande escala de proporção. Significa bênçãos proeminentes de Deus, coisa que ultrapassa a esfera do entendimento do homem. Isso é o que Deus tem preparado para nós. O Senhor fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que o Senhor tem preparado para nós. O que nós passamos aqui e o que nós vamos passar, porque as coisas estão se estreitando, a Bíblia diz que ela é leve e momentânea comparado ao peso de glória que o Senhor tem para nós. Amém, igreja? E a segunda palavra que eu procurei o significado, em grego também significa pagamento, que é recompensa, galardão. Pagamento de um salário devido a um esforço e dedicação do trabalhador. A graça, ela é favor imerecido, mas nós devemos desenvolver a nossa salvação, amém?
pelo esforço, pela dedicação, pela renúncia de abdicar dos seus próprios planos para viver os planos de Deus. Vai ter galardão, Deus é justo. Tudo que nós estamos renunciando por amor a Deus, tudo que nós estamos abrindo mão das escolhas, daquilo que o diabo nos oferece, para escolher aquilo que Deus nos oferece, vai valer a pena, porque o nosso Deus é um Deus justo. Na Bíblia, a ideia de recompensa está geralmente ligada a ações do homem. O homem faz a sua parte e a justiça divina. Deus vai recompensar de uma forma justa cada obra nossa, amém? Mateus 20 fala assim, 20, 13 e 14. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que pagaria 1 denário pelo dia de trabalho? 14. Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo de dar a este último tanto quanto dei a ti. Então, nosso Deus, ele é um Deus justo. Ele conhece o nosso trabalho. A Bíblia diz que o nosso trabalho nele não é em vão. Tudo que nós estamos fazendo para o Senhor, até um copo de água, ele fala, tem galardão. Então, as mínimas coisas, as mínimas renúncias, as mínimas escolhas, tudo tem galardão diante do Senhor nos céus, amém? Hebreus 6, 10 a 12 fala assim, porquanto Deus não é injusto. Eu queria muito enfatizar essa palavra. Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com o seu nome. Quantas coisas, né? Nós já abrimos mão. Quantas coisas já nos aconteceu, até no meio de nossas famílias, porque nós adoramos ao Senhor. Mas o Senhor fala, por causa do meu nome, pois serviste aos santos e ainda servis. 11. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim. Que nós não venhamos estagnar, que nós venhamos continuar nesse mesmo esforço até o fim. Com o mesmo trabalho, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação no Senhor. Até o fim. Deixa eu só me achar aqui. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim, para que tenhais plena certeza de esperança. Da mesma maneira que não vos tornei negligente, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, recebem a herança prometida. Então, não vamos nos tornar negligentes. Não vamos estagnar, não vamos parar, não vamos retroceder. Vamos continuar avançando. Amém, igreja? E aí eu coloquei aqui, porque o tema é confiança e recompensa. Eu vou falar um pouquinho da confiança agora. Por que confiar em Deus? Em primeiro lugar, porque disso depende a nossa alma. A Bíblia diz que, no Antigo Testamento, que o povo de Israel, a primeira geração, perderam de entrar na terra porque não creram a respeito de todas as coisas que o Senhor fez. Então, esse motivo pelo qual eles ficaram e morreram muito no deserto foi por não crerem no Senhor. E nós temos que crer até o fim. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creia que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Olha a recompensa de novo para quem se aproxima do Senhor. Então é necessário para que ganheis a nossa alma, porque é necessário confiar no Senhor. Por que confiar no Senhor? Porque ele é o Criador de tudo que existe. Nós estamos confiando não em um ser humano que pode vacilar, que pode prometer e não conseguir cumprir, não porque não queira, talvez porque não possa e não consiga mesmo, né? Mas o Senhor, ele é imutável. Prometendo, ele não fará e falando, ele não cumprirá. Então, o Senhor, quando nós colocamos a confiança nele, acreditamos que ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode trazer a luz em meio às trevas. Ele pode abrir uma porta onde foi fechada. Ele pode abrir um caminho onde não há. Com uma palavra, ele disse, haja e houve luz.
Ele cria do nada todas as coisas. A Bíblia diz que Abraão esperou contra a esperança, crendo que aquele que prometeu a ele era poderoso para fazer do nada acontecer algo. Jó 12, de 9 a 10, fala assim: qual dentre todos eles não tem conhecimento que a mão de Yahvé, o Senhor, criou tudo que há? 10. Na sua mão repousa a vida de todo ser vivo e o espírito de todo ser humano. Nas mãos do Senhor está o criar qualquer coisa. Repousa a vida de todo ser humano. Quem criou tudo que há no mundo e no universo e nas regiões espirituais pode criar um caminho no deserto, pode criar um caminho na tormenta. Sabe aquele momento em que você está num momento de desespero, não sei se já aconteceu algo com você, que você não via a saída, que não via um caminho, que não via luz? Nós passamos por isso. E eu vou contar aqui a história de uma mulher. Gênesis 21, 14, fala assim: então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e entregou a Agar. E tendo colocado nos ombros dela, despediu com o menino. Ela se pôs ao caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de arco de flecha. Lastimava consigo mesmo: não suporto ver morrer o menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. 17. Deus ouviu o grito do menino e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e encorajou, dizendo: Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu o deixaste. Nós vemos aqui que Agar, ela foi despedida e ela foi errante pelo deserto, sem nenhum camelo. Ela foi a pé, ela foi com um potezinho de água, ela foi com pouco suprimento. Então, acabou o suprimento, acabou os recursos, sem destino, sem suprimento, sem direção, não sabia para onde ia, e se ela fosse para algum lugar, não sabia onde ficar. Ela estava no seu limite, no momento em que ela olhou e disse: acabou para mim, não tem mais jeito. Mas o Senhor viu Agar, uma mãe solteira, né? Agora ela estava sozinha, viu, e a Bíblia diz que Deus não resistiu e falou com Agar e deu uma promessa para ela. Então nós vemos que o Senhor, ele abre caminhos. A Bíblia diz que fez aparecer um poço e ali ele tomou a água, né? Então a gente vê que Deus, ele abre um caminho onde não está, onde não tem. Ele vê quando nós não temos saída, quando não tem mais recurso, quando acaba o suprimento, quando acaba tudo. O Senhor é o nosso tudo. A Bíblia diz que ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então o Senhor, ele é a resposta para todas as nossas necessidades. Por que confiar nele? Porque ele detém o controle de todas as coisas. Hebreus 2 fala, 2:8 fala assim: tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. E ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou que não fosse sujeito. Contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estejam. Então, tudo está sujeito ao Senhor. Primeiro, por que confiar no Senhor? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Segundo, porque tudo está sujeito a Ele. Ele tem um domínio de todas as coisas. Governos, poderosos, nenhum deles tem um controle de nenhuma nação. Está no controle de Deus. A Bíblia diz que Ele está Ele é chefe sobre todas as coisas. Tudo está nas mãos do Senhor, na mão do Senhor a força e poder. Com Ele está o engrandecer. Nós podemos confiar no Senhor porque Ele está controlando todas as coisas. Em outra versão fala assim: Ele colocou como
Jesus como responsável absoluto por tudo que existe. Não fica nada fora do seu domínio, nada fora do domínio do Senhor. Tudo que existe está no domínio do Senhor. Então, por que confiar no Senhor? Porque Ele tem um controle de todas as coisas e Ele tem um domínio de todas as coisas. As pessoas, esses dominadores, acham que estão dominando, mas Ele tem um tempo certo. O Senhor se levantará ao nosso favor, amém, igreja? Ele cria vitória em batalhas que parecem perdidas. Outra coisa que nós podemos confiar no Senhor, por quê? Porque todos nós temos batalhas, temos lutas, mas o Senhor, Ele cria uma vitória onde a batalha parece perdida. Nós podemos ver isso na vida de Gideão. Gideão venceu um inimigo, a Bíblia fala que 135 mil pessoas, 1000 soldados contra 300. Deus deu a vitória para ele, para Gideão, para que o próprio Gideão e aquelas pessoas soubessem que a vitória é do Senhor, não é do nosso braço, não é do nosso domínio, não é na nossa capacidade. A vitória é do Senhor. E Ele deu a vitória a Gideão, assim como Ele pode dar a qualquer um de nós, amém? Por que confiar em Deus? Porque Ele é um Deus que te dá esperança. Romanos 15, 13 fala assim: portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente em toda alegria, paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordei de esperança pelo poder do Espírito Santo. Ele é um Deus que nos anima, Ele é um Deus que nos encoraja, Ele é um Deus que não tira a nossa esperança. Ele é um Deus que nos dá motivo para termos esperança. Ele não destrói teus sonhos nele. Jó 17:11 fala assim: os meus dias passaram, os planos e esperanças e ilusões do meu coração fracassaram. 23:13. Contudo, ele é o Todo-Poderoso. Quem lhe poderá fazer qualquer oposição? Ele faz o que decide fazer e realiza quando deseja. 14. Sendo assim, ele cumprirá o que está decidido ao meu respeito e de todos os demais planos que tenho consigo. Então, o Senhor, nosso Deus, nós podemos confiar porque Ele é um Deus que nos dá esperança. É um Deus que nos anima. É um Deus que podemos confiar nele porque Ele nos dá ânimo, encorajamento. Às vezes nós perdemos o ânimo em alguma luta, em alguma aflição, mas o Senhor está ali: olha, não temas, eu sou contigo, eu te tomo pela mão direita, eu te ajudo, eu te digo, não temas. É um Deus que nos ajuda, nos dá ânimo. Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Mais um motivo para nós confiarmos no Senhor. Os propósitos do Senhor jamais serão frustrados. Nossos planos, a Bíblia diz: entrega os teus planos ao Senhor e Ele estabelecerá. Se for da vontade do Senhor, o Senhor cumpre, porque está no projeto, no propósito dele também para a nossa vida. Se não for, o Senhor não fará. Mas o Senhor é um Deus que os seus planos, se nós confiarmos a Ele, Senhor, o que tu tens para mim? Qual o teu propósito para a minha vida? Pergunte, você ouvirá e Ele fará, porque os planos dele, o diabo não pode frustrar, amém, igreja? Jamais. Ele não apaga a tua esperança nele. Mateus 12, 20 e 21. Pelo contrário, Ele quer que você confie nele. Então, Ele vai alimentar a tua esperança. Ele precisa alimentar a tua esperança, porque você precisa confiar nele. Então, Ele vai alimentar a tua esperança sempre, até que você confie. Por que temer, se Deus nos ajuda a superar todos os nossos desafios? 2 Crônicas 5:20 fala assim: durante a batalha clamaram a Deus que os ajudou e entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porquanto depositaram nele toda a confiança. Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, o Senhor nos dá a vitória. Nós podemos ler a palavra do Senhor e podemos ver vários exemplos de muitas vezes o povo, o homem de Deus lá, o povo de Deus começar a clamar ao Senhor e o Senhor vem e dá a vitória.
Vitórias que pareciam perdidas, vitórias que pareciam impossíveis de vencer, o Senhor deu a vitória. Isaías 41:10. Por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assuste, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Quando você estiver fraca, o Senhor fortalece. Eu te ajudo e te sustento com a mão direita da minha justiça. Glória a Deus por isso. Nós vivíamos em tempos difíceis, tempos de perseguição, mas o Senhor tem uma palavra para esses tempos também. Salmo 56. Todavia, quando o medo me atacar, confiarei. 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu deposito toda a minha confiança e nada temerei. O que me poderá fazer um simples mortal? A gente vê Davi estava sendo cercado, seus inimigos atrás dele, e aqui ele diz, não, em Deus eu ponho a minha confiança. Houve um momento que ele diz, eleva os olhos para o céu, de onde me virá o socorro? Ele lembra, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então nós não estamos a nossa confiança em qualquer coisa, nós estamos colocando a nossa confiança naquele que pode todas as coisas, que faz o impossível, que faz milagres, que faz maravilhas. Seja apenas forte e confie. Salmo 31. Sede forte e ele fortalecerá o vosso ser. Então é uma necessidade aqui. Primeira palavra, seja forte. Aí Deus vem e fortalecerá o teu ser. Vós, todos os que confiam e esperam no Senhor. Existe um caminho no qual essas promessas se cumprem e na qual ele garante a sua presença. Existe um caminho. Se nós nos desviarmos desse caminho, o Senhor ele pode, ainda pela graça dele, tentar nos trazer. A Bíblia diz que se ouvir uma voz atrás de ti dizendo, olha, vem, o caminho é esse, a gente tem que abrir os olhos, o ouvido e voltar. Mas Deus coloca a gente num caminho, e nesse caminho a gente consegue ouvir a voz dele e a gente consegue ver o direcionamento do Senhor. Mas quando estamos no caminho que ele nos colocou. Êxodo 3, ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. O caminho que Deus coloca, a Bíblia diz, é longo, tem processo, tem dificuldades, tem aflição, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas é esse caminho que Deus, que nesse processo o Senhor vai nos fortalecer, vai fortalecer a nossa fé, vai criar uma envergadura, vai fazer com que nós sejamos determinados e perseverantes. Não desista. Aquele que persevera até o fim, a Bíblia diz, será salvo. Quando entendeu o Senhor, para que porventura o povo não se arrependesse do passo dado ao deparar-se com a guerra e voltasse para o Egito. 21. Durante o dia o Senhor ia diante dele numa coluna de nuvem para guiá-lo ao caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, e assim podia caminhar o dia e durante a noite. Ou seja, o caminho que Deus colocou era o mais difícil. E os egípcios sempre atrás. Mas nesse caminho o Senhor estava. Não devemos, a Bíblia diz, quando ele dá um conselho a Josué, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então, quando Deus nos coloca nesse caminho, é nesse caminho que ele vai, a presença dele vai, o anjo do Senhor vai, iluminando o nosso caminho, nos direcionando e nos dando força e livramento. Apesar de ser um caminho mais longo. Êxodo 33. Agora, portanto, se vês grado, mostra-me o teu caminho. Aqui Moisés está pedindo, Senhor, mostra-me o teu caminho. Nosso desejo é de pedir sempre que o Senhor mostre o seu caminho. Senhor, me direciona no teu caminho. Qual é o teu caminho? Muitas vezes nós erramos e falhamos e desviamos, mas o Senhor quer que nós venhamos a estar no caminho do Senhor, porque assim nós podemos confiar nele. Ao que Yahvé respondeu, eu pessoalmente irei e te darei descanso. É um caminho longo de processo, mas é o final que vai valer a pena. Não saia do caminho, não escolha o caminho mais fácil. Eu coloquei também 2 Coríntios 3, 4,
5 e 6, eu pediria que o Eduardo pudesse ler. 2 Coríntios 3, 4 e 6. De 4 a 6. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Não é sobre nós, é sobre Ele. Tudo é sobre Ele. É Ele que cria o caminho, é Ele que abre o caminho, é Ele que é a porta, Ele é o nosso Redentor, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso supremo pastor, é tudo sobre Ele, é Ele, a glória é para Ele. Será que nós podemos ser honestos em dizer que não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, a honra e a glória? Ele merece a nossa confiança, Ele merece a nossa exaltação, Ele merece o nosso louvor, é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E essa palavra me chamou muita atenção, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, por intermédio de Cristo que nós temos confiança no Senhor. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. A Bíblia diz, não vos estrebeis em vosso próprio pensamento. Não, é o Senhor. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós vamos ser no futuro, é o Senhor que está fazendo. O processo é dele. É Ele que está capacitando. Se nós fazemos alguma coisa, para Ele, a capacidade é dele. E eu queria que o presbítero Luciano pudesse colocar um videozinho. Esse vídeo me chamou muita atenção. E nós, antes de soltar, eu acho que os irmãos já viram esse vídeo, né? Nós vimos a abertura dessas Olimpíadas e foi diferente de todas as outras. Propositalmente, eles fizeram para confrontar o cristianismo. E nós estamos vendo que muitas coisas vão se levantar agora contra as nossas vidas. Mas nós vamos confiar no Senhor até o fim e dar a glória sempre para Ele. Eu vi muitos homens de Deus ali se levantar, atletas se levantar, não se preocupando com nada, mas de dar a glória para Ele. Querem apagar o nome de Jesus, mas esses atletas, eles fizeram questão de que Jesus aparecesse, amém? Dá para ver? Levanta. Vai, levanta, dá pra Ele a glória. Dá glória a Deus. Vai. Dá glória a Deus. Mais uma vez. Vai. Levanta. Vai, levanta, dá pra Ele a glória. Dá glória a Deus. Vai. Dá glória a Deus. Amém, Jesus. Deus procura pessoas assim, amém, igreja? Ele procura pessoas nessa última geração. Como eu falei, querem tirar da história o nome de Cristo. Eles falam que é uma nova era, mas nós sabemos que essa era é a era do arrebatamento. É onde o Senhor vai arrebatar a sua igreja e a igreja vai se manifestar louvando e adorando a Ele e dando a glória para Ele, porque Ele é digno, Ele merece. Ele nos tirou do lamaçal, nós não somos nada. O Senhor é tudo. Amém, igreja? A Ele a glória. Bendito seja o nome do Senhor. Eu pediria que os irmãos já pudessem se aproximar.